E aí, pessoal do canal Dev Full Stack, tudo bom com vocês? Agora iniciando a nossa terceira aula do curso de Algoritmos e Lógica de Programação. Nessa terceira aula a gente vai ver sobre variáveis. Então, seguindo um pouco, antes de explicar os tipos de variáveis, gostaria de explicar o que são as variáveis. As variáveis nos algoritmos, na programação, são basicamente caixinhas que guardam valores, ou seja, encare como se fosse um armário na memória do seu HD e esse armário ele só guarda valores específicos. Se você considerar que esse armário seria, por exemplo, um guarda-roupa, ele vai guardar em uma caixinha apenas camisas, em outra caixinha apenas shorts, em outra caixinha apenas calças e assim por diante. Então, na programação, essa é a ideia. As caixinhas que a gente cria, elas apenas podem guardar um tipo de valor. E são esses 4 tipos aqui que são os tipos base da programação. Então a gente tem o tipo int, double, string e bool. Começando pelo tipo int. O que é o tipo int? Basicamente, o tipo int ele é o tipo inteiro, ou seja, esse tipo int ele só aceita valores do tipo inteiro. São valores numéricos e são sequenciais, basicamente. Então, seriam os valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o infinito. Sem aceitar valores como, por exemplo, 1.75, 1.55, 1.16, alguns valores desse tipo, que são valores que a gente chama de quebrados, que não são valores inteiros. Passando para o próximo tipo, a gente tem o tipo double, que é o contrário do int, digamos assim. Ele aceita tanto inteiros como os valores quebrados que eu acabei de falar. Então ele vai aceitar tanto 1, 2, 3, 4, 5 até infinito, quanto até infinito não, né? Sempre tem um limite nessas variáveis. Depois a gente pode ver um pouco disso. Mas ele vai aceitar tanto os valores inteiros quanto os valores quebrados, que seriam, por exemplo, 1.25, 1.55, 1.75 e assim por diante. Então, a diferença entre int e double é isso. E agora passando para esse terceiro tipo, que é o string. No string, a gente consegue guardar textos. É basicamente isso. Nesse string, a gente não consegue, pode guardar, por exemplo, números e textos, mas se a gente guardar números numa string, não vai se comportar da mesma forma que um int e um double. A gente não tem como fazer operações matemáticas com int e double, certo? Só para ficar bem claro isso. E temos também o tipo bool. Esse tipo bool ele é geralmente utilizado para condições lógicas, que seriam basicamente quando a gente quer comparar, por exemplo, se a idade de uma pessoa é maior do que 18, quer dizer que ela é maior de idade. Então, se isso retornar true, quer dizer que essa pessoa é maior de idade. E essas variáveis do tipo bool, elas guardam sempre dois valores específicos, ou true ou false. True, do inglês, quer dizer verdadeiro, e false quer dizer falso. Então, basicamente, essa é a ideia, só guarda verdadeiro ou falso. Passando agora para o código, vamos criar aqui o projeto da nossa aula. Criar aqui uma nova pasta, daquela mesma forma que a gente viu na aula anterior, aula 03 agora. Criei essa pasta, vamos aqui no nosso VS Code, File, Open Folder, aula 03, selecionar pasta. Abrimos nossa pasta, agora a gente vem em Terminal, New Terminal, e vamos rodar o nosso comando para a criação de projeto. É bom que vocês fiquem bem fixados com essa questão da criação do projeto. Então, vou colocar aqui .NET New Console. Dessa forma, o projeto vai ser criado e a gente já pode iniciar com os nossos códigos. Agora, pegando aqui no program.cs, tudo vai acontecer. A gente pode aqui criar uma variável de cada. Então, vou criar com coisas do dia a dia que a gente já tem bastante contato, como, por exemplo, para números inteiros. O que é que eu posso criar aqui de uma variável que seja ideal para um número inteiro? Como a gente conhece, tem o
um valor mais conhecido do tipo inteiro no nosso dia a dia seria o valor da idade. Então a gente pode criar aqui uma variável com o nome idade, que vai guardar um valor inteiro. Então vou criar aqui int e vou colocar o nome da variável, idade. Dessa forma aqui, a gente já cria a nossa variável. E como eu havia dito antes na nossa aula anterior, sempre no final das linhas a gente coloca ponto e vírgula. Dessa forma, a gente criou a nossa primeira variável. Criando a nossa primeira variável, agora a gente pode já criar os outros tipos de variáveis. No double, o que é um valor que a gente conhece bastante? Double aceita números quebrados. Qual é o número quebrado que a gente mais utiliza? Na minha opinião, é o dinheiro, onde a gente tem valores de R$50,50, então seria 50,5, né? E assim por diante. Então vou criar aqui uma variável do tipo double, chamada de dinheiro, para ser uma representação. E temos agora o nosso tipo string. Então temos aqui string, que é a variável do tipo texto. Então, qual o texto que a gente mais conhece? Seria o nome. Então, nossos nomes a gente conhece desde que nascemos, né? Então, vou criar aqui uma variável do tipo string com o nome, nome. E ponto e vírgula no final para encerrar a nossa criação de variável, certo? Passando para o próximo, a gente tem o booleano. Com o booleano, a gente pode fazer comparações para saber se uma pessoa é maior de idade, basicamente. Seria uma comparação para saber se é verdadeiro ou falso, se aquela pessoa é maior de idade ou não. Então, vou colocar aqui no nome da variável o maior idade, certo? Vou colocar aqui ponto e vírgula. Depois a gente vai atribuir valores a elas. Então, só para ficar bem claro aqui, um ponto importante sempre em nomes de variáveis, vocês busquem botar algo que seja condizente com o que você está fazendo. Então, se você tem um algoritmo e tem que calcular a média das notas de um aluno, você tem que colocar que a variável nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, para você sempre ficar por dentro do que está acontecendo no seu algoritmo. Se você fechar o algoritmo e abrir daqui a 2 anos, você vai entender o que está escrito, entendeu? Então, sempre botar nomes bem descritos. É um requisito para você se ajudar, basicamente. E tem algumas coisas, alguns caracteres que não são possíveis de ser colocados em nomes de variáveis. Quais são esses caracteres? Normalmente são os caracteres especiais, que a gente chama, que são exclamação, arroba, acentos, cifrão, porcentagem, barra, sinais de cálculos, como por exemplo menos, mais, multiplicação e divisão, e a barra, que é a divisão. E também não é suportado valores especiais do próprio C#, como por exemplo, você vai colocar o nome de uma variável de console. Isso não vai ser aceito porque o console é uma palavra reservada da linguagem C#, certo? Então, só para explicar. Você não pode colocar também o nome de uma variável int, por exemplo, porque o int é uma palavra reservada. Então, é uma forma de se evitar. Pronto, basicamente a gente tem aqui as nossas variáveis criadas e com os comandinhos que a gente aprendeu na última aula, a gente vai fazer aqui a leitura dessas variáveis. Então vamos fazer aqui. Como é que a gente aprendeu? A leitura seria o console.readline, sendo atribuído a variável. Então, como é que a gente atribui? Com um sinal de igual. Então vou colocar aqui um sinal de igual e vou colocar que idade vai ser igual a console.readline, por exemplo. Sinal de parênteses, abre e fecha e ponto e vírgula no final. Aqui está dando erro, por quê? Porque a gente tem que idade é do tipo int, certo? E o console.readline, ele sempre vai me retornar o tipo string. Então, a gente tem que arrumar uma forma de converter essa string para o tipo inteiro. Como é que a gente pode fazer isso? No próprio C#, a gente tem uma classe chamada convert. Seria essa. E nela a gente tem diversas opções para converter um valor
do tipo string para o tipo int, para o tipo double e assim vai. Então eu posso fazer aqui convert.toInt 16, abro parênteses, fecho parênteses e dentro desses parênteses do toInt 16 eu vou colocar o nosso comando console.readline, certo? Dessa forma vocês podem ver que já não está acusando mais erro, por quê? Porque eu estou convertendo o que o usuário vai digitar para inteiro e estou guardando dentro da variável chamada de idade. Pronto, dessa forma a gente tem que fazer a mesma coisa para o dinheiro. Então, eu vou fazer aqui que double dinheiro é igual a convert, ponto. Agora, não é mais toInt. Como é a variável do tipo double, a gente tem que fazer toDouble. Então, abro e fecho parênteses e dentro do parênteses eu faço console.readline, certo? Abro e fecho parênteses e dessa forma a gente já vai ler essa variável de dinheiro corretamente. Passando agora para o nome, a gente pode fazer a mesma coisa. Como o console.readline ele já retorna um string, a gente só coloca aqui o comando console.readline, certo? Fecha parênteses. E dessa forma aqui a gente já consegue ler idade, dinheiro e nome. E no caso do bool maior idade, a gente pode comparar a idade que o usuário digitou com a idade que a gente considera maior de idade. Então, eu quero comparar se a idade que foi digitada é maior ou igual a 18. E isso aqui quer dizer que o usuário ele é maior de idade, o usuário da nossa aplicação. Dessa forma, a gente pode deixar um pouco mais apresentável aqui usando o console.writeLine, que a gente aprendeu na última aula. Console.writeLine, abro parênteses, fecho parênteses, ponto e vírgula no final, e abro aspas e coloco aqui, informe o seu nome. Primeiramente eu vou receber o nome, depois eu vou receber os outros. Então, como eu coloquei aqui, informe o seu nome, não faz sentido eu ler a idade assim que eu pedi o nome, né? Então, eu vou puxar aqui a leitura do nosso nome para cima e vou colocar ele logo abaixo do informe o seu nome. Agora, embaixo da leitura do nome, a gente pode colocar aqui um console.writeLine, abro parênteses, fecho parênteses, aspas, duplas, e coloco informe a sua idade, dois pontos espaço, ponto e vírgula no final da linha, e é isso. Aí logo abaixo da idade eu vou colocar um console.writeLine, abro parênteses, fecho parênteses, abro aspas duplas e coloco informe quanto você tem na sua conta, por exemplo, dois pontos espaço, e ele vai informar esse dinheiro, certo? Dessa forma a gente já lê todas as nossas variáveis que a gente criou da forma mais adequada possível. E agora a gente pode fazer basicamente um texto de apresentação no final, um resumo desses valores que foram lidos. Então eu vou colocar aqui um console.writeLine, abro parênteses, fecho parênteses, ponto e vírgula no final. Dentro dos parênteses, aspas duplas e coloco aqui nome, dois pontos, espaço, e faço aquela concatenação que a gente aprendeu na aula anterior. Então, vou concatenar a string nome, dois pontos, espaço, com a variável string chamada nome, certo? Dessa forma aqui, o meu nome vai ser apresentado. Eu vou copiar essa linha com Ctrl C e vou colar embaixo para a gente fazer com as outras variáveis. Então, vou colocar aqui a idade, a mesma coisa, concatenar com a variável idade e dinheiro na conta, concatenar com a variável dinheiro, certo? Dessa forma, a gente já tem os dados sendo apresentados. Essa criação da variável aqui, maioridade, eu vou colocar em cima desses console.writeLine, porque a gente vai apresentar aqui também se esse usuário ele é maior de idade ou não. Eu vou colocar aqui, ó, maior de idade, vou colocar uma interrogação e vou mostrar a nossa variável maior idade, certo? Dessa forma a gente terminou o nosso programa.
Eu vou colocar um console.readline aqui no final para eu mostrar a outra forma de rodar os programas que a gente tem. Então vamos vir aqui e fazer um run, start debugging, C Sharp aula 03. O programa ele vai ser executado. Pronto. A gente pode executar o programa aqui, nesse debug console, do próprio VS Code, e também pode executar dessa outra forma que eu vou mostrar para vocês. Eu vou encerrar esse processo aqui. Vou abrir aqui o nosso projeto da aula 03 que a gente criou. Abrir a pasta bin debug.net 8.0 e aqui a gente tem esse aplicativo, que seria um executável do Windows. Quando a gente clicar 2 vezes nele, o nosso algoritmo que a gente fez vai ser executado. E aqui a gente já tem a apresentação de como seria mesmo o programa rodando. Então aqui a gente tem, informe o seu nome. Então a gente vai informar aqui, eu vou informar Norberto, certo? Agora tem, informe a sua idade, vou informar 23. Informe quanto você tem na sua conta, vou colocar 45. E agora a gente vai ter o nosso resumo. Nome, Norberto, idade 23, dinheiro na conta 45 e maior de idade, true. Por quê? Porque 23 é maior ou igual a 18. Por isso que apareceu true. E esse true é verdadeiro, né? E só para contextualizar, aquele readline que eu coloquei no final do nosso código foi justamente para a gente conseguir ver certinho isso aqui. Porque após digitar o 45, esses dados iam ser apresentados, mas não ia ter nada que travasse o programa. E então, os dados iam ser apresentados e logo em seguida o terminal ia fechar. Então a gente não ia conseguir visualizar dessa forma. Pronto. Basicamente, esse foi o nosso programa. Posso executar aqui novamente para mostrar quando for menor de idade, né? Norberto, vou colocar aqui 16 anos, dinheiro na conta, 12. E aqui ele mostra, Norberto, idade 16 anos, dinheiro na conta 12, maior de idade, false. Então, não é maior de idade porque 16 não é maior ou igual a 18, certo? Então é isso, pessoal. Na aula de hoje foi isso, esse código bem simplesinho. E na próxima aula a gente vai ver umas estruturas mais complexas, seria if else, e vamos dar uma aprofundada nessa questão dos booleanos. Então espero que tenham gostado. Por favor, se inscrevam, compartilhem, ativem o sininho e logo mais a gente vai ter a nossa nova aula. E agradeço demais por terem assistido. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.